Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos em mais uma noite para louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Para nós é uma alegria receber você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Congregacional aqui do Satélite. Essa é uma transmissão que nós estamos fazendo sempre conjunta com as igrejas congregacional ali de Felipe Camarão, na liderança do presbítero Marcos, e a Igreja Congregacional Nova Esperança, na liderança ali do presbítero Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez, é uma alegria recebê-los, Sintam-se na presença do Senhor e amados por todos nós, aos nossos irmãos. A palavra primeira, depois da graça e a paz do Senhor, é saudade. Ou saudade de estarmos juntos, irmãos, ou saudade de podermos nos abraçar, de podermos ter momento em comunhão na presença do Senhor uns com os outros, Mas vai passar, tudo isso vai passar. Assim nós cremos, nós oramos e nós confiamos no Senhor. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas uma coisa é certa, será dentro da vontade do Senhor. Enquanto isso, vamos aprendendo, vamos tirando lições e vamos nos fortalecendo cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido você nessa hora a chamar aí a sua família. Nós vamos fazer essa oração de introdução e abertura do nosso culto, da nossa transmissão. Então chame a sua família aí, a sua esposa, chame os seus filhos, deem as mãos se possível, e vamos fazer esse momento de oração em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Ao Senhor, ó Deus, seja toda a glória, seja todo o louvor, seja toda a exaltação. Obrigado, Deus, porque o teu amor nunca falha e ele tem sido derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia que tem nos sustentado nesses dias difíceis. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem propósitos e nós temos é que entender e enxergar eles. Mas obrigado, Senhor, porque temos passado mais tempo com a nossa família, temos gastado mais tempo com os nossos filhos, com as nossas esposas, temos, ó Deus, crescido em família, na intimidade e na comunhão contigo. Deus, nessa hora, eu peço que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa dos teus servos, ó Deus, que estão aqui nos acompanhando e aqueles que ainda vão entrar nessa transmissão. Que o Senhor, ó Deus, derrame a tua graça e a tua bênção sobre eles. Que a tua majestade e glória, ó Deus, esteja presente sobre a vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento, Deus, a tua palavra tome lugar nos corações e que a paz, o amor, a alegria reine nos corações, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Faz, ó Deus, com que os maridos amem mais as suas esposas. Faz com que as esposas honrem mais os seus maridos. Faz, ó Deus, com que os filhos obedeçam e respeitem mais os seus pais. Faz, ó Deus, as nossas famílias um alicerce seguro e firme da manifestação do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, visita aqueles que estão desanimados, que estão abatidos, que estão fracos, que estão doentes. Ó Deus, tu és Deus para restabelecê-los. Ó Deus, pedimos que os teus filhos, ó Deus, não possam ter problema em suas transmissões, em suas conexões de internet, para que do começo ao fim deste culto, possamos estar aqui conectados na tua presença e ouvindo a tua doce voz. Essa, ó Deus, é a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vendo aí mais pessoas chegando aqui conosco. Eu queria pedir um favor, acho tão legal isso, que você coloque aí de onde você está assistindo, aonde você está acompanhando essa nossa transmissão. Eu sei que temos irmãos de vários bairros de Natal, Temos os irmãos de Parnamirim, então coloque aí o bairro, a cidade. Temos pessoas, irmãos de outros estados, outras cidades do estado. Coloque aí, irmãos, é uma alegria para nós, poder ver tudo isso acontecendo e a gente espalhado em vários lugares, mas ao mesmo tempo conectados aqui nessa transmissão para juntos louvarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Eu estava falando até com a irmã Wilma, ontem de manhã,
né, irmão Iwan, pastor, olha, está sendo uma bênção, nossas transmissões estão chegando até na Colômbia, né, um casal aí de amigos, né, da Wilma e do Lucas, e eu disse, minha irmã, está chegando até na África, está atravessando o oceano, né, que é um missionário amigo meu e tem usado essas transmissões algumas vezes lá no povo onde ele tem discipulado e trabalhado. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus tem sido pregada e tem se espalhada e mais pessoas estão ouvindo. E que as pessoas ouçam cada vez mais. O Senhor Jesus Cristo disse como um dos sinais, né, da sua vinda. E esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Nunca, irmãos, em todo o tempo o evangelho tem sido pregado e alcançado regiões e lugares antes talvez inimagináveis para nós, não digo impossíveis, né, mas difíceis. E a palavra de Deus está chegando, por isso nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor e continuamos a pregar a palavra do Senhor. E olha que coisa boa, sem sair de casa. Irmãos, alguém já me perguntou uma vez, pastor, o senhor bota camisa social, se veste todo social? Não, é só da cintura para cima. Para baixo eu estou aqui de havaiana e de short, bem confortável, tá bom? Mas aqui da nossa casa, irmãos, nós estamos vendo que o evangelho está chegando em muitos lugares. Louvado seja Deus por isso. Que a palavra do Senhor continue se propagando e atingindo vidas e corações e transformando, renovando, curando, salvando pelo poder do amor do nosso bom Deus. Amém, irmãos? Vamos nos alegrar nessa noite. É tempo de nos fortalecermos, de nos alegrarmos na presença do Senhor. É tempo de exaltarmos a esse grande bom Deus que nós temos, que nós adoramos e que nós entregamos às nossas vidas. Amém, queridos? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com cada um aqui, né, dos irmãos. Compartilhe esse link para que mais pessoas possam estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados também na comunhão uns com os outros. Vamos louvar o Senhor? Fique com esse louvor e exaltação ao nosso Deus nessa noite. Bem, irmãos, aproveite essa oportunidade de adorar o Senhor do jeito que você está, com a sua família, com os seus. Esse é o momento de dedicarmos ao Senhor a nossa adoração. Mesmo separados fisicamente, estamos juntos.
Amém. Senhor Jesus faz esse convite a nós hoje. Nós estejamos já de joelho, né? Sabemos que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e proclamará, né, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor do universo. Glória a Deus, né? Essa é a hora da adoração, esse é o momento de estarmos reunidos no Senhor, irmãos, e não tem então para nós um momento mais precioso e alegre do que esse, né? Obrigado, Gerd Manara, por essa contribuição, estão sempre mandando aí, né, louvores, vídeo gravando, cânticos belíssimos, e pedimos aos irmãos que façam mesmo, né, enviem, nós vamos colocando aqui no transcorrer aí das nossas transmissões. E atenção, viu, irmãos de Felipe Camarão e Parnamirim, né? Estou sentindo falta aí de que vocês me enviem, né, mais vídeos cantando, né, louvando ao Senhor, né? Vejam aí, falem aí com o Ricardo, com o Marcos, como pode fazer para me enviar, eles já sabem como funciona o processo, mas mandem, tá? Porque é uma alegria, é um prazer a gente poder estar ouvindo também os irmãos dessa forma, já que a gente não pode ouvir presencialmente. Tá bom, meus irmãos? Fico no aguardo, mandem vídeos aí. Bem, queridos, e como também falamos, é noite de se alegrar, é noite de celebrar, é noite de agradecer ao Senhor. E nessa noite temos mais um testemunho belíssimo da grande ação de Deus na vida e no cuidado dos seus servos. Que você ouça esse testemunho, vendo o agir de Deus e o cuidado de Deus conosco, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para agradecer e engrandecer o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida. Os irmãos sabem que eu sou diabética, hipertensa, e eu fui diagnosticada com a Covid-19. A princípio, eu achava que eu estava com um problema na coluna, porque eu já tive um problema muito sério na coluna e estava com as mesmas sensações de quando eu tive esse problema. E eu estava me tratando, me cuidando como se eu tivesse apenas com esse problema na coluna, porque eu estava fazendo os exercícios e achei que tivesse feito alguma coisa errada. Isso foi, irmãos, mais ou menos em meados de maio. Só que passei a não ter apetite, não ter vontade de comer, mas eu não perdi o paladar nem o olfato, mas eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de me levantar, de abrir os olhos, de tomar um banho. Fiquei muito inchada, meu corpo ficou inchado, meu rosto. E assim, o vírus ele fica dentro de você e você tem a sensação de morte o tempo todo. E eu louvo ao Senhor, porque eu achava que era coluna. Na minha cabeça eu estava com problema sério de coluna. E até marcou um médico de coluna, mas eu não tive condições de ir na época. Como as coisas foram se agravando e esse problema de coluna não passava, as dores foram passando, que eles davam massagem em mim, tanto Ian quanto ele, as dores foram passando, mas a sensação no meu corpo é como se eu fosse desfalecer, não sei nem explicar o que era que eu sentia, que era muito ruim. Não parava. Então, um dia eles vieram aqui, viram que eu estava tendo febre já, cheguei a 40 graus de febre, me levaram para um pronto atendimento, onde eu fiquei no isolamento com suspeita da Covid. Fiz o raio-x, fiz exame de sangue, mas foi o hemograma e mais outros 2. E o médico não confirmou que era, pelos exames, que era Covid. Me mandou ir num laboratório particular, posteriormente, para fazer esse exame, onde foi feito e deu negativo, quer dizer, um falso negativo. E eu fiquei aliviada. Como eu achava que era coluna, fui fazer a tomografia.
E meu celular nesse dia descarregou lá mesmo na clínica. E ficaram todos me procurando a tarde inteira, preocupados porque viram que era Covid. Tinha dado esse diagnóstico. Mas, irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso para mim, que eu passei por tudo isso sem saber que estava com essa Covid. E era muito difícil. Eu dizia, Senhor, sempre eu digo, Senhor, faz a tua vontade, que a tua vontade seja feita. Mas nesse período eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas me poupa disso que eu estou passando. Senhor, não aguento mais. Aí chorava, clamava, pedia a Deus, mas evitava de passar isso para os meus filhos e para o meu marido, para eles não ficarem tão preocupados. Mas foram momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo. Mas eu quero agradecer a Deus pelos mínimos detalhes como Ele cuidou de mim. Eu, quase toda noite, meu marido fazia um chá de limão, era como eu conseguia me tranquilizar mais e dormir. Mas a sensação era como se você fosse morrer, a sensação de morte. Eu dizia, meu Deus, isso sem saber que era Covid, inocentemente achando que era um problema de coluna. Mas o Senhor cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, do meu marido. Para a honra e glória do Senhor, estão todos bem. Creio que ele tenha tido também essa Covid, mas não foi menos tempo e foi mais leve, porque ele também ficou alguns dias acamado, sem querer também se alimentar bem, sem querer, com falta de apetite. Mas ele foi mais leve. Mas eu louvo ao Senhor por nossas vidas, pelo que tem feito, pela vida dos irmãos que se preocuparam, que oraram, que perguntaram se eu precisava de ajuda. O pastor Gustavo, por várias vezes, perguntou se eu não queria que ele me ajudasse, se eu não estava precisando de alguma ajuda. Mas glória a Deus, que deu tudo certo, irmãos. Eu só tenho que agradecer e engrandecer o nome do Senhor por todas essas coisas. Louvado seja Deus. Eu quero neste momento deixar o Salmo 37, o 5, para a meditação dos irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso mesmo, irmãos, Deus é maravilhoso e ele faz mesmo, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, para a honra e para a glória dele. Agradeço pela oportunidade. Um beijo em cada coração de cada irmão, que eu amo muito. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Você ouviu a convocação. Você participou. Você orou. Congregacionais de todo o Brasil, unidos em um só propósito. E agora temos um novo desafio. Eu quero lembrar com vocês, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero louvar a Deus porque você aceitou participar da nossa convocação, da convocação que fizemos por aquela oração, pelo jejum, no dia 24 de maio. E eu quero mais uma vez vir aqui fazer mais uma convocação. É tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de buscarmos a face do Senhor. E eu quero convocar mais uma vez o povo congregacional para estarmos juntos em oração. E eu quero aqui combinar com você o dia 28 de junho. 28 de junho. Quero convidar você a mais uma vez separar essa data para você apresentar ao Senhor o seu jejum, para você fazer as suas orações juntamente com a sua família, com a sua igreja, com a sua casa, e nós juntos orarmos ao Senhor. Separe o dia 28 de junho e vamos orar e jejuar. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Faça seu jejum até o meio-dia e tenha seu período de oração às 12 horas. Todo o povo congregacional unido em um só propósito. No próximo dia 28 de junho, um domingo, vamos nos consagrar ao Senhor. Estamos separados de corpo, mas unidos em espírito. Ore pela igreja, ore pelo Brasil, ore pelo fim da pandemia, ore ao Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, anúncio feito, conclamação feita para o jejum do nosso próximo final de semana. Esperamos que todos os irmãos possam estar participando desse momento, um momento de clamor, um momento de quebrantamento, mas acima de tudo um momento de fortalecer a nossa comunhão e a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Como sempre, então nós vamos fazer como das formas anteriores. Estarei enviando aí alguns estudos, devocionais para os irmãos, para que tenham uma programação durante esse tempo, das 6 da manhã até as 11h30 da manhã. E aí às 11h30 da manhã nós vamos estar então abrindo ali a nossa transmissão via Instagram, tá certo? Para um encerramento do nosso momento de jejum e oração, fazendo ali então uma oração, um momento de louvor, e a entrega, então, desse momento de jejum. Amém, queridos? Muito bem, meus irmãos. Então, convido você já agora a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 57, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Título dessa mensagem, Cântico ou Louvor em meio à calamidade. Salmo 57 é um salmo que fala sobre isso, e eu creio que tem muito a falar aos nossos corações aqui nessa noite. Salmo 57, você achou? Digita amém. Não é? Ou como diz aí o missionário Ricardo, Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical, Ou saudade da escola dominical, irmãos? Que tempo bom, Estamos estudando e orando algumas possibilidades, mesmo com esse distanciamento, o que é que a gente pode fazer? Vamos aguardar aí o desenrolar do que vai acontecer ainda e das notícias e informações que nos chegam. Mas Salmo 57 diz assim, irmãos, o Salmo de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, e Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos louvar, vamos orar? Senhor, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem permitido, ó Deus, até aqui nessa noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pelo testemunho da nossa irmã Dora. Obrigado, Senhor, por essa convocação para o jejum. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos ainda em nossas casas, mas ainda assim, ó Deus, mantendo a plena comunhão contigo, com a tua igreja, com a tua palavra, Senhor. Nos fortalece a cada dia no teu Santo Espírito e nos ajuda, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Senhor. Assim nós oramos, já gratos por tudo, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. O louvor em meio à calamidade. Esse é um salmo de Davi, é um salmo onde ele nos chama a atenção a respeito disso. Meus irmãos, quando tudo está bem, é fácil extrairmos do nosso coração e dos nossos lábios sorrisos, alegrias para que contagie a outros e até mesmo o louvor cada vez mais sorridente e franco para Deus. Mas quando tudo está difícil, quando tudo caminha para a calamidade e o caos, é difícil a gente conseguir apresentar corações alegres e festivos e, mais do que isso, conseguir expressar uma maneira de louvar a Deus de maneira alegre, de maneira qual Ele merece, de maneira sincera. Mas será que isso é de fato impossível? Será, irmãos, que as circunstâncias da vida têm que sempre abafar o motivo do nosso cântico? Tem que abafar o motivo da nossa razão de viver e de expressar a nossa alegria em Deus? Este salmo, irmãos, ele é um outro poema de Davi, onde ele escreveu quando ele fugia de Saul e ficou escondido ali em uma caverna, possivelmente a caverna de Adulão, que nós ouvimos até alguns irmãos aí ontem, o presbítero Josué na live ali dos homens falando um pouquinho sobre esse contexto. Então, semelhante ao salmo anterior, o salmo 56, Davi aqui ele faz súplicas, irmãos, às misericórdias de Deus e afirma que ele clamará continuamente o Senhor. No Salmo 56, o foco de Davi se inicia ali nos seus inimigos, mas aqui neste salmo, o foco principal é Deus. O salmista, então, ele reconhece o poderio de Deus e o seu grande amor, por isso ele acha refúgio no esconderijo de Deus, ele acha refúgio debaixo das asas do Senhor, ele acha segurança na presença do próprio Deus. Aqui, irmãos, nesse salmo, nós encontramos o homem segundo o coração de Deus, como nós já falamos, fugindo de Saul. E dessa vez, igualzinho talvez a algum animal que é perseguido e assustado, ele foi parar dentro de uma caverna. Justamente, irmãos,
quando Davi toma uma das atitudes mais humanas e mais louváveis de toda a Bíblia, ele rende todo louvor e glória a Deus. E apesar de se encontrar em uma posição muito difícil e de ter produzido na mesma situação outros salmos que se mostra perplexo, aflito, neste episódio específico do Salmo 57, nesse episódio específico daquilo que está acontecendo na sua vida, Davi ele compôs um salmo que destoa dos outros no sentido de demonstrar uma explosão de louvor a Deus. Meus amados irmãos, a minha intenção nessa noite, ao transmitir esse salmo para você, assim como tem acontecido na minha vida, é que, independente das situações ou do momento que você passa e do que você vive, que você consiga, irmãos, acima de tudo isso, ascender em um momento de exaltação, de louvor e de glorificação a Deus. Este salmo é outro lamento individual, baseado, conforme lemos, em um evento na vida de Davi. Mas que evento foi esse? Davi, ele escreve esse salmo ao fugir ele da presença de Saul na caverna. Essa referência, ela nos leva aos acontecimentos narrados lá em 1 Samuel capítulo 24, que conta ali que Saul, recebendo a notícia de que Davi se escondia em Engedi, ele partiu ao seu encalço. Lembro aqui que o ciúme e a inveja de Saul em relação a Davi já crescia, não só pelo fato dos homens cantarem muito em relação a Davi em detrimento a Saul. Por exemplo, os homens entoavam cânticos, após as batalhas dizendo e cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Fora que Saul já sabia que Davi havia sido consagrado pelo profeta de Deus Samuel a ser rei sobre Israel, ou seja, a assumir o trono em seu lugar. Então a ira de Saul se acende ainda mais contra Davi, que parte ao seu encalço para matá-lo, para destruí-lo. Então no caminho, Saul, ele se utiliza de uma caverna como um tipo de banheiro, sem saber que naquela caverna Davi e os seus homens estavam ali, escondidos. Era então, talvez para Davi, a oportunidade perfeita para dar fim a Saul e dar fim àquela perseguição injusta que estava sendo feita contra ele. Em lugar disso, Davi, irmãos, ele não canta o sabor de mel, como talvez alguns cantariam, mas em lugar disso, Davi ele poupa o rei e dá provas da sua justiça e da sua fidelidade para com Deus e também para com aquele rei, ainda que ele, Saul, aquele rei, buscasse tirar a sua vida. Esse então é um episódio pelo qual Davi, irmãos, deve ter sido considerado um homem singularmente justo. Possivelmente, os seus soldados devem ter sentado futuramente com os seus filhos e contado com a retidão, como que a retidão de Davi agiu diante de um rei perverso e cruel. Na verdade, é uma situação tão especial que normalmente contada pelo próprio autor depois, talvez deveria ter tido aquela introdução como muitos talvez falam, quando falam de si mesmo: modéstia à parte, eu poderia ter matá-lo, mas não o fiz. Entretanto, irmãos, Davi não faz isso. Davi ele não roga a sua modéstia à parte. Ao contrário, ele compõe um cântico no qual ele exulta de louvores a Deus, rendendo a ele toda a responsabilidade pela libertação do seu servo. Sem ele, é incapaz. E sem Deus, ele é incapaz, então, de fugir dos perigos da sua vida. Então, Davi, ele faz esse cântico, louvando a Deus pela sua libertação, pela ação gloriosa de Deus, pela ação sobrenatural de Deus, e também um cântico que glorifica ao Senhor. Meus amados irmãos, se estamos chegando até aqui, mais de 90 dias de pandemia, fora outros problemas e dificuldades, nós temos que entender que tudo isso é pela graça de Deus, tudo isso é pela glória de Deus, e tudo isso deve gerar em nós cada vez mais um perfeito
cântico, um perfeito louvor a Deus. Fugir de Saul parecia ser uma sina de Davi. Fugir várias vezes, correr sem olhar para trás, procurar desesperadamente trégua ou às vezes um lugar seguro para se abrigar e sobreviver. Os salmos de Davi em fuga de Saul são ao total 8. Salmo 34, Salmo 52, Salmo 54, Salmo 56, Salmo 57 que estamos abordando, Salmo 59, Salmo 63 e o Salmo 142. Diante disso, irmãos, fico pensando. Desculpa. Pressões de todos os lados, vindas tanto de gente distante como de gente próxima. Alma perturbada, mente confusa, sono sendo privado, sendo fadigado cada vez mais pelo cansaço, sem contar que não conseguiam se alimentar direito. Quantas não foram as noites escuras e densas de Davi? Quantas não foram as nuvens negras que se levantaram sobre a sua vida? Quantas cavernas escuras, sem luz, Davi não teve que se abrigar e eu talvez até atravessar. Aqui neste salmo, nós temos um pequeno recorte de um desses momentos tenebrosos que Davi passou de sofrimento implacável e sem trégua. Caminharemos pelo salmo ouvindo o cântico de Davi e observando como ele atravessou essa caverna escura da angústia, glorificando ao Senhor. Para entender um pouco aqui essa estrutura, é preciso dizer que esse salmo, basicamente, ele tem 2 estrofes. Ele é um cântico, lembre-se disso. O salmo, se você observar logo abaixo do título, né, do Salmo 57, diz: ao mestre de canto segundo a melodia. Né? A quem é atenado com música aí, sabe muito bem o que eu estou falando. Então ele tem 2 estrofes. Do versículo 1 ao versículo 4 é a primeira estrofe. E do versículo 6 até o versículo 10 a segunda estrofe. E cada uma delas ela tem um refrão. Pode observar que o versículo 5 e o versículo 11 eles são idênticos, eles se repetem. Ou seja elevado acima dos céus, ó Deus, e sobre toda a terra esteja a tua glória. Então, essa é a mensagem principal desse cântico de Davi. Seja elevado acima dos céus, ó Deus, e sobre toda a terra esteja a tua glória. Então este é um intento, esta é a intenção desse salmo, render glórias a Deus, render honras e louvores ao nosso soberano Deus e Senhor dos senhores. O que introduz e emoldura essa mensagem está em uma exposição crescente de louvor a Deus a partir de uma situação inicial de desespero que Davi passa até a sua gloriosa libertação proporcionada pelo próprio Senhor. O modo como Deus transformou a sorte de Davi é a razão pela qual Deus é o alvo mais profundo dos louvores do salmista. Repito, o modo como Deus transformou a sorte de Davi é a razão pela qual Deus é o alvo mais profundo dos louvores dos salmistas. Meus amados irmãos, se nós observarmos tudo o que Deus já fez em nossas vidas, principalmente a manifestação inconfundível da sua graça e do seu amor para conosco, nós já temos um motivo suficiente para sempre extrairmos do fundo da nossa alma o mais perfeito louvor ao nosso Deus. A nossa mais perfeita razão de reconhecer a grandeza e a majestade desse Deus, de salvar pecadores tão pequenos e miseráveis como eu, como você. É aqui que nós começamos, irmãos, a entender que a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus.
tem que ser uma vida de louvor a Deus. Tem que ser uma vida motivada pelo prazer, irmãos, de estarmos vivos, de o prazer de que a cada dia nós temos a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, de que a cada dia nós temos a certeza do seu cuidado sustentador, do seu amor providencial, da sua graça maravilhosa que tem sido derramada, da sua onipresença para conosco, de saber, irmãos, que Ele conduz a história das nossas vidas. Ora, irmãos, são muitas as razões que temos para louvar ao Senhor, são muitos os motivos que temos para glorificar o nome do Senhor, são muitos os cânticos que devem sair dos nossos lábios, irmãos, como forma de exaltação a Deus, como esses testemunhos que temos vindo aqui e ouvido dos nossos irmãos, de se alegrar em Deus, irmãos, por poder sentir o gosto de uma sopa. Eu ouvi esses dias, o pastor Antônio, todos sabem, conhecem, o pastor Antônio tem um gosto aí incomensurável por cuscuz, é o Senhor Cuscuz. Para ele toda comida tem que ter cuscuz. E ele disse que uma das coisas mais difíceis, quando ele teve a suspeita do Covid, foi de não sentir o sabor do cuscuz na boca. E a primeira vez então que ele experimenta é um motivo de alegria, um motivo de júbilo. Meus amados irmãos, independente das circunstâncias, nós temos que ter uma perspectiva certa de que o Senhor, Ele é soberano, o Senhor, Ele conduz a nossa história, Ele conduz a nossa vida. Por isso, meu amado irmão, tenha sempre um coração grato diante de Deus. Tenha sempre um motivo para exaltá-lo e para glorificá-lo. E aqui nesse salmo nós encontramos alguns motivos a mais para exaltar esse Deus. Em primeiro lugar, dos versos 1 a 3, nós vemos que Deus é o nosso refúgio. O salmista Davi, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, e cobre de vergonha os que me ferem, e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Com tal intenção, irmãos, Davi ele compõe a primeira estrofe de modo mesmo afirmando o auxílio divino, a frisar o ataque feroz dos inimigos e o medo que isso produzia nele. Ele demonstra isso ao iniciar um clamor por misericórdia, como nós vemos no verso 1. Tem misericórdia de mim. E ele repete isso 2 vezes, clamando pela misericórdia. E a razão dessa busca é a confiança que Davi tem no Senhor, pois ele diz: pois em ti eu busco refúgio. É interessante o uso das palavras, já que Davi, irmãos, estava aqui refugiado em uma caverna. Mesmo assim, ele mostra que sua confiança não se baseia na qualidade do seu esconderijo, mas na compaixão de Deus. Meus amados irmãos, a nossa confiança não pode estar na qualidade daquilo que nós achamos que temos, não pode estar na qualidade daquilo que nós achamos que possuímos. Existem muitas pessoas que acham que estão seguras porque estão tomando todas as medidas protetivas de prevenção para se contrair o vírus. Mas, meus irmãos, a nossa segurança não deve se basear prioritariamente naquilo que nós achamos ser seguro para nós. Mas a nossa confiança deve estar segura e guardada na compaixão e na certeza do cuidado de Deus para conosco, nas misericórdias do Senhor, na certeza de que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. Amém, queridos? Observe isso. Na vida, irmãos, nós sempre estaremos sujeitos às situações mais adversas e duras, mas saberemos enfrentar e ultrapassar até elas, se mantemos a nossa confiança firme e estabelecida no Senhor. A história conta a impressionante biografia de um homem chamado David Livingstone.
David Livingstone, ele dedicou a sua vida para desbravar a África, pregando o evangelho de Cristo por onde passava. Ele também era médico, então ele usava o seu cuidado medicinal com os outros como uma maneira também de anunciar o maior médico, ou o médico dos médicos, e mais do que isso, anunciar a maior cura da maior doença do mundo, a maior doença do mundo, o pecado, e a maior cura dessa doença, a graça de Deus. Ele saiu desbravando tribos, regiões por onde passava. Em certo momento, já nos seus últimos instantes de vida, ele se recolhe aos seus aposentos para orar. E passado muito tempo, ele nos seus aposentos, um de seus companheiros de jornada vai atrás dele, achando já que o estava demorando. Ao entrar no quarto, ele encontra David Livingstone de joelhos, orando em sua cama, em posição de oração em sua cama, mas já sem vida. David Livingstone, irmãos, ante todas as dificuldades que estava passando e enfrentando, ele morreu conversando com Deus. Eu parafraseio esse acontecimento dizendo, ele estava conversando com Deus em oração até que Deus disse: David, o papo está tão bom, vem para cá conversar pessoalmente, seus sofrimentos acabaram. Meus amados irmãos, a morte não é o fim para nós. Na verdade, a morte nos traz o nosso maior refúgio, a nossa maior segurança, a nossa maior fortaleza, a certeza de que estamos para sempre e sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. É isso, irmãos, que nós devemos confiar. Não devemos confiar, irmãos, nas nossas capacidades. Devemos confiar completamente na compaixão de Deus. Nós vemos de cara que, apesar de todo o desconforto, Davi, ele enxergava as circunstâncias como forma de Deus cuidar dele, de Deus abrigá-lo, de Deus socorrê-lo e até mesmo de Deus tratá-lo. Primeiro Davi clama, verso 1, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E no verso 2 ele diz, clamam ao Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é clamar a Deus. As situações que nós vivemos, irmãos, tem que nos levar a um lamento, a um clamor diante de Deus. Deus está conclamando o seu povo e a sua igreja a se humilhar, a se quebrantar, a se derramar diante dele. A nossa vida, primeiramente, diante de Deus, tem que ser um lamento daquilo que nós somos, da nossa incapacidade, da nossa natureza pequena, da nossa natureza perversa, da nossa natureza corrompida pelo pecado. Um clamor, irmãos, e um lamento pela necessidade que nós temos desse Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Misericórdia, irmãos, é a junção de duas palavras, misere e cardia, é o sentido de Deus colocar o seu coração em nossa miséria. Meus amados irmãos, a caverna onde Davi estava não cala o seu clamor, muito pelo contrário, a caverna onde Davi estava foi a porta que ele encontrou aberta para clamar a Deus. Problemas, meus irmãos, sejam quais forem, eles não podem ter poder para nos calar. Problemas nos fazem clamar, devem fazer-nos clamar por socorro, devem nos fazer clamar a Deus, devem nos levar até Deus. A oração, irmãos, não nasce muitas vezes da disciplina. A oração, ela se desenvolve muitas vezes no desespero da alma e da angústia da alma. É assim, irmãos, que nós vemos a maioria desses salmos que são compostos aqui. A maioria deles nascem em um momento de profundo desespero e de angústia. Davi, irmãos, ele clama, mas em seguida ele tem o discernimento. Davi, ele discerne, ele diz, em ti me refugio, à sombra das tuas asas me esconderei, até que passe esse perigo. Observe aqui, meus amados irmãos, dentro da caverna, mas refugiado em Deus. Na solidão ou na escuridão da caverna, mas sobre as asas, vivendo na sombra da graça de Deus.
Meus amados irmãos, devemos aprender uma coisa importante aqui. Os problemas e as situações adversas da vida acabam servindo para que a gente entenda e enxergue o cuidado e a proteção de Deus sobre nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já é dito pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Não é nem fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ante essas situações, nós só conseguimos enxergar e discernir que Deus cuida de nós. Você pode dizer isso, irmãos, que Deus tem cuidado de você. Você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós temos visto o cuidado do Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos, que Ele não desampara os seus. Vou matar essa muriçocazinha que está me aperreando aqui. Não é uma muriçoca, irmãos, que vai me tirar o motivo de glorificar o Senhor. Nada, irmãos, pode tirar de nós ou nos fazer calar. Clame a Deus e veja, irmãos, discirna, observe que Deus ele tem guardado você. Mas em terceiro nós vemos aqui que Davi ele confia. Ele diz, clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Ao Deus dos céus, ele diz, verso 13, dos céus ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Davi, irmãos, ele confia no propósito de Deus através do sofrimento. Davi, ele confia na justiça de Deus. Davi, ele confia no amor de Deus. Davi, ele confia no cuidado de Deus. Confie, irmãos, que Deus é contigo, que Deus cuida. Portanto, irmãos, o segredo de Davi, nos momentos mais controversos e difíceis na sua vida, e que ele passa e sente na sua alma, ele faz três coisas. Ele clama, ele discerne e ele confia. Davi tinha tudo, irmãos, para enlouquecer. Só não enlouqueceu porque se refugiou em Deus, buscou em Deus abrigo, clamou a Deus e discerniu as circunstâncias à luz do caráter, da graça de Deus. Ele simplesmente confiou em Deus. Meus amados irmãos, aprenda outra coisa aqui. Se de tudo o sofrimento servia apenas para nos fazer ou ensinar a orar de verdade, tudo isso já terá valido a pena. Charles Spurgeon certa vez disse, a oração não nos prepara para as grandes obras, ela é a maior de todas as obras. A oração, irmãos, ela precede qualquer coisa, ela antecede qualquer situação, qualquer decisão, qualquer dilema da nossa vida. Ore. Está em dúvida, meu irmão? Ore. Está sem saber o que fazer? Ore. Está desesperado? Ore a Deus. Diante da oração, Davi, irmãos, ele vislumbra o agir de Deus em seu favor, protegendo. Ele diz no verso 3, dos céus ele envia libertação a mim. Deus envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Orando em comunhão com Deus, irmãos, é que nos encontramos de verdade e existimos como deveríamos sempre ser, ligados em uma comunhão perfeita e plena com Deus. Mas em segundo lugar, assim, em primeiro lugar, nós vimos que Deus é o nosso refúgio. Em segundo lugar, a segunda razão que temos para louvar, irmãos, a Deus, é que os problemas, eles são ofuscados pela glória de Deus. Os problemas, eles se ofuscam, eles se apagam, eles se escondem diante da glória de Deus. São os versos 4 a 6. Apesar, irmãos, de tal confiança, a primeira estrofe, ela termina com a ferocidade dos ataques dos seus perseguidores. Lembra, a primeira estrofe vai até o verso 4. E ele fala exatamente sobre isso, sobre esse feroz ataque dos seus inimigos. Ele diz, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua.
A figura aqui, irmãos, é temível, mas ela é seguida pelo louvor a Deus no refrão do salmo. Veja que o refrão, em sua última estrofe, ele traz esse perigo eminente, mas ele encerra com um refrão. Essa primeira parte da música, então, ela nos lembra que Deus deve ser louvado, ainda que os problemas nos cerquem, ainda que os problemas nos sufoquem, ainda que os problemas nos tragam medo. Ele encerra essa estrofe dizendo: ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Observe isso. A descrição dos inimigos ou dos problemas é dramática, como nós vimos no verso 4. Eles preparam armadilhas. O verso 6 vai dizer isso. Armaram redes aos meus passos. Os versos 4 e 6, então, Davi os descreve, como nós podemos observar. E note que Davi aqui os mistura com o verso 5, onde ele pede que o Deus Altíssimo seja mais alto. Observe, irmãos, Davi ele faz pontuação dos seus inimigos. Davi ele faz um relatório de toda a trama, de tudo aquilo que causa desconforto para ele, de tudo aquilo que incomoda a sua alma. Porém, ele deixa claro quem é maior do que tudo isso, quem é mais glorificado em meio a tudo isso, e quem é mais poderoso em tudo isso. Deus é exaltado, mas que ele se exalte mais e que a sua glória então brilhe ainda mais. Ou seja, irmãos, Davi ele interrompe a descrição dos inimigos e fala da glória de Deus. Quer que a glória de Deus brilhe mais do que os problemas. Ele quer que a glória de Deus resplandeça mais do que as dificuldades. Oh, meus irmãos, Paulo vai dizer isso em palavras mais simples e singelas, dizendo: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Jesus orando por nós, irmãos, lá no João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz: para que vejam a tua glória. Meus amados irmãos, precisamos contemplar a glória de Deus, respirar a glória de Deus, desejar ardentemente a glória de Deus, para que essa glória se acenda sobre nós, para que essa glória cresça sobre nós, para que essa glória domine as nossas vidas e em meio às circunstâncias possamos contemplar a glória de Deus. Versos 4 até o 6, Davi vai falar exatamente sobre isso, mas no meio deles vem o coro: seja exaltado, ó Deus. Davi testemunha, irmãos, que quem quer ver a glória de Deus, ele vai triunfar e assim se sentirá mais seguro. Davi testemunha que quem quer de fato viver e desejar a glória de Deus e ver que essa glória triunfe sobre a sua vida, estará cada vez mais seguro. Deus, irmãos, se glorifica no amor e na ação pelos fiéis. Os inimigos, eles caem nos laços que eles mesmos armaram. Verso 6 diz isso: mas eles mesmos caíram nela, abriram cova diante de mim, mas foram os meus inimigos que caíram. Meus amados irmãos, os nossos problemas, eles se ofuscam, eles se diminuem face à glória e à majestade de Deus. Olha o que é que Paulo diz também sobre isso, lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e essa glória durará para sempre. Verso 18: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver,
Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Olha o que Paulo encerra dizendo, irmãos. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Não deixe com que aquilo que os seus olhos estão vendo, irmãos, roubem a sua atenção daquilo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar, a grandeza do poder e da glória de Deus. Se baseando na esperança segura, irmãos, da ressurreição e no fim, então, dos seus sofrimentos, Paulo, ele fica aqui muito animado e também nos anima. Essas aflições, irmãos, elas são temporárias e leves em comparação à glória eterna vindoura. Com isso, irmãos, aprenda isso. Os problemas se ofuscam diante da glória de Deus. Os problemas são mínimos diante da glória de Deus. Os problemas são nada diante da glória de Deus. Se contente com a glória de Deus, meus irmãos. Muda o foco, vira o disco. Vira o disco já é antigo, né? Ninguém usa mais. Mas muda o foco, irmãos, passa a página. Olhe, contemple a glória de Deus e se alegre nisso. Se alegre nessa riqueza, nessa majestade, irmãos. Oh, meus amados irmãos, às vezes nós nos apegamos a tanta bobagem nessa vida, a tanta coisa fútil e passageira. Às vezes a gente acha que a felicidade da nossa vida está em ganhar muito dinheiro, ou ter uma saúde inabalável, ou ter uma família perfeita. E nós nos desgastamos e acabamos muitas vezes a nossa vida em busca desses ideais. Quando que a plena satisfação da vida daqueles que amam a Deus devem estar em somente, irmãos, buscar amá-lo de todo o coração, viver a vida para Ele inteira e intensamente e glorificar com todos os seus atos e ações. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, em primeiro lugar falamos que o motivo do nosso cântico e louvor a Deus está em reconhecer que Deus é o nosso refúgio. Em segundo lugar, reconhecer que a glória de Deus, ela abafa, ela ofusca todos os nossos problemas. E em terceiro lugar, é porque emanará do meio de tudo isso um brado de louvor e de vitória. Estou parecendo pentecostal hoje, né? Mas somos pentecostais, à luz do texto sagrado de Atos, capítulo 2. Amém? Mas observe, irmãos, um brado de louvor e vitória ao nosso Deus. Davi falou do refúgio em Deus, revelou como a glória de Deus é capaz de ofuscar nossos problemas e termina então esse salmo com um brado de júbilo e de vitória ao Senhor. O resultado é que, ainda que continue fugindo, Davi se sente firmado e estabelecido. Verso 7 ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Meus amados irmãos, como está o seu coração? Como está o seu coração? Nós vemos que a partir daqui, irmãos, há uma explosão de louvor por parte de Davi. Apesar de não ser novidade, o fato de Davi dar tanta importância ao louvor, na situação em que ele se encontrava e levando em conta os salmos que escreveu em situações similares, esse louvor enfático se torna notável. O louvor começa aqui de uma maneira muito poética, como a gente vê no verso 8, desperta, ó minha alma, despertai, ó lira e harpa, quero acordar a alva. Davi, irmãos, ele se sente seguro, afinal, o seu coração está firme em Deus, conforme ele mesmo afirma no verso 7. O coração, irmãos, é a sede da vontade, o coração, ele é a sede das decisões, o coração é a sede das emoções e da mente. Quem aprender a guardar bem o seu coração, viverá feliz, apesar das circunstâncias. Quem aprender a guardar bem o seu coração, aprenderá a viver bem nessa vida.
A Bíblia diz, irmãos, que aonde estará o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Como o jovem poderá guardar puro o seu caminho, ou em outras versões, puro o seu coração? Aí o texto vai dizer, observando segundo a sua palavra, meus amados irmãos, temos que saber guardar o nosso coração verdadeiramente no Senhor. Paulo, ele também nos dá essa receita em Filipenses 4, de 6 a 9, um texto muito conhecido e lido bastante durante esse período de pandemia. Paulo diz, versos 6 a 9 de Filipenses 4, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez por nós através da vida e obra de Jesus Cristo. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Olhe, meus amados irmãos, o segredo que Paulo nos fala e a receita que ele nos indica aqui, que devemos orar a Deus pedindo aquilo que a gente precisa e agradecendo por tudo que Ele já fez por nós através da obra de Cristo Jesus, para que assim possamos experimentar a grandeza da majestade do amor de Deus, para que tenhamos a nossa mente e o nosso coração guardados nele. Amém? Você pode dizer isso e se alegrar em Deus com isso? Olhando novamente para o nosso salmo, seguro em Deus, irmãos, e com o coração firme no Senhor. Davi, irmãos, ele enche a sua alma. Ele traz a sua alma, irmãos, ele enche a sua alma de gratidão, de louvor, estimulando ela e desafiando ela a cantar, mesmo quando as circunstâncias não favorecem isso. É isso que ele fala do verso 8 ao verso 11. Verso 9 ele diz, render-te-ei graças entre os povos. Observe, irmãos, voltando ainda aqui ao verso 8. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. A personificação dos instrumentos musicais é apenas um modo de dizer, irmãos, que ele, Davi, irá tocá-los como um modo de expressar o seu louvor ao Senhor. A oração, acordarei a alvorada, significa que ele cantaria e tocaria os instrumentos durante toda a noite até o amanhecer. Louve ao Senhor. Não importa o tempo, não importa a hora. Acordou de madrugada, meu irmão? Acordou de madrugada, meu irmão? Louve ao Senhor. Exalte o nome dEle. Glorifique a Ele. Ore a Ele. E volte a dormir. Mas o tempo que nós temos, irmãos, onde nos sentimos inquietados e incomodados, devemos exaltar a Deus e glorificar a Ele. As notícias que chegam para nós é sempre ruim. Parentes, amigos, pessoas próximas sendo infectadas, pessoas perdendo emprego e vivendo em situação de calamidade financeira, pessoas tendo que se revirar ao máximo e se arriscar nesses dias difíceis. Mas ainda assim, meus irmãos, extraia do fundo da sua alma, exerça as musculaturas espirituais da sua alma para que ela louve ao Senhor. Esses dias eu voltei a caminhar e naturalmente os músculos começam a doer porque estava tudo parado. Mas entenda, aquela é uma dor do bem, não é uma dor do mal. Eu aprendi isso com Ingrid. Ingrid disse, essa é uma dor do bem, porque os seus músculos estavam atrofiados. Mas eles agora estão voltando a se exercitar novamente. É uma dor do bem. Observe, irmãos,
exercitar a nossa alma em meio às dores e lutas que nós passamos na vida. É uma dor do bem que nós vamos sentir nela, mas logo a nossa alma se acostumará. Hoje eu já estou caminhando sem sentir mais dor, nenhum incômodo muscular, porque os meus músculos já estão ativados e se acostumando a essa rotina. Assim é, irmãos, que nós devemos fazer, exercitar a nossa alma e a nossa fé. Observe que, voltando ao nosso texto, a próxima expressão do louvor é crescente de Davi. É um compromisso de fazê-lo ante outros povos, em forma de testemunho da glória de Deus, e de glorificar a Deus, e de testemunhar diante de todos os feitos de Deus. O verso 9 mostra sua segurança exibida em louvor, quando ele diz: render-te-ei graças entre os povos e cantar-te-ei louvores entre as nações. O seu louvor, irmãos, não é um mero extravasar de emoções, mas é um testemunho. O seu louvor não é um mero louvor extravagante, como alguns gostam aí por aí, nesse meio gospel de dizer, mas o seu louvor é um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. A música, irmãos, não é apenas para extravasar, mas é para comunicar a verdade da sua alma, do seu coração e da sua vida. Os cânticos, irmãos, precisam trazer uma mensagem que vem do nosso coração. A razão do louvor está no verso 10. O amor e a fidelidade de Deus, já cantados também no verso 3. Ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Nós louvamos a Deus, irmãos, nós cantamos a esse Deus, nós exaltamos um brado de vitória a esse Deus, por causa da misericórdia, por causa do amor e por causa da fidelidade desse Deus. Amém? O que nós podemos aprender com esse salmo, já indo para a nossa conclusão? 3 coisas. Primeiro, que este salmo é um clamor por misericórdia de Deus em meio à calamidade. É um clamor por misericórdia de Deus em meio à calamidade. Segundo, em meio às calamidades e adversidades, nós temos a oportunidade de professar a nossa fé em Deus e exaltar o seu santo nome. E terceiro, o nosso Deus nos levanta do pó e nos faz cada vez mais determinados a louvar o seu nome. Concluindo, irmãos, então aqui esse salmo e o louvor em meio à adversidade, pergunto a você nessa hora: você se vê cercado por problemas e dificuldades? O seu coração se encontra exausto e abatido diante de tanta angústia? A sua alma se sente como se estivesse em uma escuridão de uma caverna? É assim que você está se sentindo hoje? É assim que você está se sentindo agora? Se é assim que você está se sentindo, irmãos, quero trazer algumas conclusões para você, e mesmo que você não esteja se sentindo assim, mas que possamos trazer também essas conclusões para as nossas vidas. Primeiro, aprenda com Davi e faça como Paulo. Leve a sua mente e o seu coração cativos a Jesus Cristo. Leve a Ele em oração suas preocupações. Clame a Deus e reflita no amor dele revelado na cruz por você, e se refugie em Deus, o nosso socorro bem presente. Mas outra coisa, busque a glória de Deus e não um simples alívio. Como Deus poderá ser glorificado através desse problema? O que essa situação me ensina sobre Deus? De que maneira a bondade e o cuidado de Deus se expressam na minha vida? São essas perguntas que você deve fazer, irmãos, para que cada vez mais você possa buscar a glória de Deus e não simples alívio. E em terceiro lugar, cale seus medos com a exaltação da glória de Deus acima de tudo e de todos. Assim como Davi, intercale seus suspiros e clamores
com exaltação da majestade e da grandeza de Deus, como ele diz nos versos 5 e no verso 11. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e que toda a terra esplenda a sua glória. Ou em outras versões, que a tua glória brilhe sobre a terra. Concluindo então essa mensagem, cito aqui uma frase do Richard Baxter, quando ele dá um conselho sábio ao cristão abatido em meio ao sofrimento. Ele diz: decida passar a maior parte do tempo em ações de graças e louvor a Deus. Se não conseguir fazê-lo com a alegria que deveria, mesmo assim, faça da forma que conseguir. Se você não tem o domínio do seu bem-estar, mas você tem o domínio da sua língua, não diga que não é capaz de agradecer e louvar, pois todo homem, bom ou mau, pode louvar a Deus e ser grato por tudo que recebeu, fazendo isso da melhor forma possível, em vez de deixar de fazer. Fazer da forma que puder é o melhor caminho para ser capaz de fazer melhor. Dar graças a Deus estimula o agradecimento no coração. Seja grato a Deus. Por fim, meus irmãos, crie a disciplina de estar com Deus diariamente, lendo, orando, fortalecendo a sua alma pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Busque cada vez mais estar na presença do Senhor e se esconder nela quando o perigo chegar perto de você. Louve ao Senhor, independente do que está acontecendo na sua vida. Louve sempre ao Senhor. Louve nas dificuldades, para que o seu louvor e a glória de Deus ofusque os problemas. E louve ao Senhor na bonança, para que você possa reconhecer que todos os benefícios da sua vida vêm dele. Por isso que você o louva. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. E obrigado, Senhor, por esse momento, onde a Tua palavra, ó Deus, fala aos nossos corações. Nos enche cada vez mais do Senhor, nos enche cada vez mais da Tua presença, da Tua majestade e da necessidade de reconhecermos, ó Deus, a nossa dependência em Ti. Temos a certeza de que o Senhor falou e tem falado aos nossos corações. Continua conosco, Deus. Assim nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Estamos chegando ao final da nossa transmissão aqui de hoje. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha fortalecido e enriquecido a sua alma e a sua vida, na certeza de que Ele sempre está conosco, mas ao mesmo tempo Ele quer que nós possamos louvá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo acima de todas as circunstâncias, acima de toda e qualquer situação, acima de toda e qualquer pessoa. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus conceda a você uma excelente semana, em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui e dizer à minha amada e querida esposa Débora, amo demais você. Amanhã, dia 22, estamos completando 7 anos de casados. Irmãos, é bodas de alguma coisa, ainda não sei, vou pesquisar. Mas eu sei que é amanhã. E eu quero louvar a Deus pela mulher que o Senhor me deu, pela esposa maravilhosa e incrível, uma companheira sem igual, que alegra os meus dias, que me ensina cada vez mais a amá-la como um homem deve amar uma mulher. Agradeço a Deus por esse presente e, ao mesmo tempo, por estar sendo presenteado também, né, com o seu cuidado, com o seu amor e pelas dádivas que o Senhor tem nos dado, que é Sofia, que é muito amada por nós, e por esse bebezinho lindo que está chegando aí, que nós ainda nem sabemos o que é, se é homem, se é mulher, se é menino, se é menina, mas que já é muito amado, muito querido. Então, meu amor, beijo, te amo demais, e amanhã a gente comemora, tá bom? E meus amados irmãos, beijo no coração de vocês, fiquem na paz do nosso bom Deus e uma boa semana, em nome de Jesus. Por essa Débora não esperava.